Escolher direitinho, descartar direitinho, tudo separadinho, tudo bonitinho, é lindo! Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de falar de sustentabilidade. Você sabia que só 3% do lixo brasileiro de fato é reciclado? E isso acontece por vários motivos, desde falta de interesse econômico na reciclagem até uma má separação do lixo. Ainda, você sabia que tudo que você compra tem uma pegada no meio ambiente? Seja pelo gasto de energia, pela poluição que ela gera, tudo isso vai fazer a maior diferença no nosso meio ambiente. Às vezes a gente fica meio perdido mesmo, porque é muita informação, é muita coisa que a gente precisa saber. E, infelizmente, essas informações nem sempre estão tão claras pra gente. Mas existe alguma coisa bem legal que você precisa fazer e que vai ser muito fácil de fazer também depois de você assistir esse vídeo, que é prestar atenção no que você está consumindo. Então hoje eu vou ensinar vocês a comprarem materiais mais sustentáveis. A primeira coisa que a gente definitivamente precisa arriscar da lista é o isopor. O isopor nada mais é do que uma mistura de muito pouco plástico com muito ar, o que significa que ele fica super levinho e, consequentemente, ocupa muito espaço. Essa relação entre peso e tamanho acaba fazendo com que o isopor não valha muito a pena se reciclar. O plástico ele é dificílimo de se evitar, mas o ideal realmente é reduzir. Isso porque nós reciclamos menos de 2% de todo o plástico que a gente descarta. E ainda por cima, esse material na natureza vai demorar mais de 400 anos para se desfazer e é capaz de deixar vários resíduos nada legais no nosso meio ambiente. Além disso, a gente também precisa lembrar que, por mais que o petróleo sim seja feito na natureza, ele não é uma fonte renovável, o que significa que algum dia o petróleo do mundo vai acabar. Então, é uma boa hora para você começar a buscar algumas soluções diferentes, como papel, metais e até mesmo tecidos. E às vezes você também pode pensar em um plástico que reduza o descarte de outro tipo de plástico. Esse é o caso, por exemplo, de usar um pote ao invés de vários saquinhos descartáveis, que inclusive são uma coisa que nós precisamos abolir. Todos os descartáveis de plástico são realmente um dos maiores vilões do lixo doméstico. Por isso, troque os seus descartáveis por papel ou então por materiais que sejam biodegradáveis. Ou então, simplesmente não use mais coisas descartáveis. Quando a gente fala de substituto de plástico, muita gente fala sobre o vidro. E apesar dele ser praticamente invencível e não se decompor nunca, dizem que é coisa de 1000 anos, bom, a gente não vai estar aqui para ver. Enfim, a taxa de reciclagem dele é muito maior, o que significa que ele acaba sendo bem mais interessante do que o plástico. Além disso, o vidro também gasta menos energia para ser produzido do que o plástico. Agora a gente entra numa temática que é um pouquinho complexa, que é a questão da madeira. Por mais que a madeira seja um recurso renovável e aparentemente incrível para se utilizar, porque afinal é super resistente, nós precisamos ficar de olho em algumas palavras que são essenciais: reflorestamento e certificação. E isso vai servir para qualquer madeira, tá? Desde o MDF até a madeira maciça. E principalmente a madeira maciça. Afinal, não é novidade para ninguém o tipo de atrocidade que acontece nas nossas florestas hoje em dia. E a última coisa que você quer fazer é financiar madeireira ilegal por aí. No mais, quanto mais natural e menos tóxico o tratamento que é dado para sua madeira, melhor, porque isso significa que na natureza ele não vai soltar nenhuma coisa tóxica quando estiver em decomposição. Agora, com relação ao MDF, o MDP e o compensado, a gente precisa considerar mais algumas coisinhas. A primeira é que você também precisa ficar de olho para a palavra reflorestamento. A maioria das madeiras que você tem nesse tipo de material hoje em dia são madeiras de reflorestamento, mas é muito importante você saber com certeza que isso está acontecendo. O material em si, ele é biodegradável, mas geralmente a gente tem fórmica ou algum outro tipo de folha que está cobrindo esse material. Esse pedaço não é biodegradável. Obviamente que esses materiais também gastam muito mais energia para ser produzidos do que a mera madeira maciça, que está lá prontinha para você usar. De qualquer forma, eles ainda serão melhores do que o plástico, por exemplo. Agora, pensando nas suas escolhas para a sua decoração, a gente vai pensar em alguns tipos de estofado. Começando pelo mais polêmico, com certeza, que é o couro. Além do fato dele vir de bicho, ele passa por um processo de curtimento que é muito tóxico para o meio ambiente. E apesar de existirem algumas empresas que estão focadas em reduzir seu impacto dentro desse ramo, algumas outras nem tanto. 1 metro quadrado de couro pode gastar mais de 350 litros de água.
E ainda, o curtimento mais comum que existe no mundo é feito com cromo, que é um material super, hiper tóxico e conhecidamente cancerígeno. Por isso, é muito importante que você se informe acerca de como é feito o descarte dessa água que está sendo usada no curtimento do couro. Isso porque muito dessa água pode acabar indo para os nossos rios e as nossas terras, intoxicando pessoas, animais e tudo que existe ao nosso redor. Então, bora trocar esse couro tradicional por couro sintético ou ecológico, ou então por tecido. E esse é o nosso próximo material. A gente vai falar aqui majoritariamente sobre os tecidos que são naturais, de fontes naturais. Isso porque aqueles que são sintéticos, criados em laboratório, são nada mais nada menos do que plástico. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais e mais detalhadamente sobre tecidos, vocês sempre podem dar uma olhada no vídeo que eu vou marcar aqui em algum lugar e que tá super explicadinho para você saber exatamente qual tecido que você precisa escolher para sua casa. Os tecidos naturais, eles vêm de fontes renováveis, que é uma coisa bem legal, mas cada um tem uma característica especial. A lã, por exemplo, vem de ovelhas e ela tem um impacto ambiental bem menor do que várias fibras sintéticas. Para vocês terem uma ideia, cada 1 kg de lã vai consumir 4 litros de água para ser transformado em fibra. Isso porque quando você tosa o bichinho, você vai pegar uma lã super gordurosa e aí a gente precisa desengordurar ela. O problema costuma estar na criação das ovelhas, que a gente precisa se informar sobre o fato de ser cruelty-free e ecologicamente correto. De qualquer forma, a lã super vale a pena. Ela é durável, ela é resistente, ela é ótima para aquecer no inverno. Ainda, aquela gordura que sai na água quando a gente faz o desengorduramento é usada para criar a lanolina, que é muito usada na indústria farmacêutica e de cosméticos. Com as fibras vegetais, a gente tem alguns beneficiamentos bem diferentes para uma e para outra, mas todas elas vão causar um impacto relativamente baixo no meio ambiente em comparação com outros itens. Aqui eu só vou ressaltar algumas coisas que eu acho que são bem interessantes com relação às fibras vegetais. Apesar de ser natural, o cultivo de algodão ele demanda uma pulverização muito intensa e ele acaba sendo responsável por 10% do uso de químicos na lavoura. Assim, eu super recomendo que você busque o algodão orgânico, mas infelizmente ele é mais salgadinho, então eu entendo se não der. Já o cânhamo, a juta, o linho, eles são muito mais facilmente cultivados, eles praticamente não precisam de pesticidas. O bambu também não precisa desses químicos para ser cultivado, mas o processamento dele é um pouco diferente. Isso porque é preciso usar soda cáustica para transformar ele em fibra. E assim como eu falei daquela água com cromo, a soda cáustica também precisa ser descartada corretamente. Ah, e vale lembrar que assim como a madeira, essas fibras vegetais também podem ter certificação. Então você pode ficar de olho para elas. Bom, gente, por hoje é só. Eu quero que vocês se lembrem que vocês precisam pesquisar aí na cidade de vocês como é que funciona a coleta seletiva. Isso porque, dependendo da cidade, tem, não tem, às vezes você precisa levar num lugar ou não, e muitas vezes recicla-se uma coisa, mas não se recicla outra. E essas coisas vão fazer a maior diferença na hora de escolher o que de fato você vai consumir. Outra informação que é importantíssima para você saber na hora de comprar as coisas que você está consumindo é aonde elas são produzidas. Isso porque um dos maiores gastos de energia que a gente tem na maioria dos produtos é com o transporte, ou seja, quanto mais perto, menos energia se gasta. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um likezinho, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. É só mandar para mim. Beijo, gente! Tchau, tchau!